Meus irmãos, boa noite. É uma alegria recebê-los aqui na noite desse dia. Quer dizer, na verdade, o anfitrião é o próprio Deus. É o Senhor quem nos recebe em sua casa para seu louvor, para sua adoração, para seu serviço. Que o Senhor encontre aqui, nesse ajuntamento solene, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Prezados irmãos, hoje é dia 6 de setembro, amanhã, dia 7 de setembro. Essa é uma data importante para a nação brasileira e faz parte da vida cristã o exercício da cidadania e do respeito para com a pátria. Eu convido vocês a entoarmos nesse instante o hino nacional brasileiro. Então, por favor, vamos nos levantar e a uma só voz vamos entoar o hino nacional brasileiro. Nós vamos orar pela nossa pátria, vamos implorar a graça de Deus sobre o nosso Brasil querido. Nosso irmão presbítero Gilson terá a bondade de fazer oração nesse momento. Por favor, Gilson, venha aqui no microfone, faça a oração. Ó Senhor Deus, nós te louvamos, Deus, pelo nosso país, te louvamos, Senhor, pela nossa nação.
pedimos as tuas bênçãos sobre nosso povo, Senhor. Nosso povo possa ser encontrado por Ti, Senhor. Que nessa nação, aqueles que precisam de arrependimento e de fé, possam encontrar no Senhor a esperança, Senhor. Possam encontrar em Ti a esperança para a vida, não somente nesta vida, mas na vida futura. Abençoa, Pai, nossa pátria, nos dê paz, nos dê graça. Ó Senhor, meu Deus, que possamos desfrutar de dias bons, que o Senhor nos ajude e abençoe. Abençoe os governantes das nossas nações em todas as esferas. Ajude eles, ó Deus, repreende o mal. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se assentem, por favor, queridos irmãos e irmãs. Eu quero convidar vocês para uma leitura bíblica que se encontra no Antigo Testamento. Por favor, abra sua Bíblia comigo no Salmo 144. O Salmo 144 possui 15 versos e nós vamos fazer a leitura de todos esses 15 versículos. Faremos a leitura integral do Salmo 144. Essa leitura será feita de modo alternado. Vocês vão iniciar a leitura, vocês lerão os versos ímpares, eu vou lendo os versos pares. Esse é o nosso trato, esse é o nosso combinado. A congregação vai ler os versos ímpares, eu leio os versos pares. Vamos lá? Bendito seja minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio, em quem me submete o meu povo. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em vossas praças. Amém. Que essa seja uma verdade a respeito do nosso país, que o conhecimento da glória do Senhor, que o conhecimento da lei do Senhor seja uma realidade, uma verdade em nossa nação. O Salmo 144 inicia-se com uma declaração de fé e de confiança no Senhor. Bendito seja o Senhor, rocha minha. E o que o Senhor fez? Me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. O salmista agradece a Deus porque o Senhor o abençoa, porque o Senhor o aperfeiçoa, porque o Senhor o fortalece para essa vida
que não é nada fácil. Que o Senhor faça isso também em nossas vidas para a sua glória. Meus irmãos, eu quero registrar que hoje nós temos a alegria de recebermos aqui a pequena Melissa, né, Duda? Melissa é a filhinha do casal Duda e Alexandre, está ali no colinho do papai, toda gatinha, vestido branco, né, fitinha branca no cabelo. Então, papai e mamãe, é uma alegria ter vocês aqui, também a pequena Melissa, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vocês podem ficar de pé? Nós vamos orar com vocês e por vocês, e especialmente pela Melissa. Senhor, nós te rendemos graças pela vidinha de Melissa, como é bom tê-la aqui conosco. Ó Deus, nós te louvamos pela vida dela, pela vida de seus pais, a Duda e o Alexandre. Rogamos, ó Deus, a tua bênção, a tua graça sobre essa família e imploramos especialmente pela Melissa, que ela seja abençoada, fortalecida e sempre protegida pelo Senhor. Que ela cresça nos seus caminhos e que ela encontre aqui um ambiente sempre amigável, sempre cordial, um ambiente onde ela se sinta bem. Aliás, ó Deus, que essa seja uma verdade com todas as nossas crianças. Ó Deus, nos abençoe nesse culto, nos abençoe nesse tempo de adoração e louvor ao teu nome. É a nossa oração, é a nossa súplica, feita no nome poderoso e precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Muito bem, se assentem e renovamos aqui os votos de estima e consideração no Senhor. É uma alegria tê-los e é uma alegria especialmente ver a Melissa aí tentando tirar a máscara do papai. Muito bem, Melissa, ela está assim, ó. Deixa aí, viu, Melissa? Muito bem, se assentem, Deus abençoe vocês. Vamos cantar, gente? Convido os nossos irmãos do grupo de música, nós vamos cantar. Senhor, eu te quero. Eu vim aqui porque o meu desejo é te louvar, é te bendizer. É tempo de alegria, gente, é tempo de celebração. Deus tem conservado a nossa vida. É motivo para a gente louvar a Deus com alegria e com contentamento no nosso coração. Então eu convido vocês para nos levantarmos e com alegria entoarmos esse cântico. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero por ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais.
quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e o nosso coração é cheio de gratidão pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos louvar ao Teu nome, de podermos engrandecer-te, ó Deus. Assim como a corça suspira pelas águas, a nossa alma anseia por Ti. Ó Deus, que o Senhor venha ao nosso encontro nessa noite, que o Senhor continue a falar aos nossos corações, que o Senhor continue a dispor a nossa vida ao louvor do Teu nome, hoje e sempre, em tempo e em fora de tempo, ó Deus, que a nossa vida seja inteiramente dedicada à adoração a Ti, o único e verdadeiro Deus, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podem se assentar, irmãos. É bom demais poder louvar ao Senhor, não é? É bom demais poder cantar louvores ao nosso Deus e Pai. Nossa gratidão aos nossos irmãos do grupo de música que nos proporcionam, né, essa oportunidade de louvarmos a Deus. Eu quero convidá-los para mais uma leitura no Antigo Testamento. Agora vamos ler o 9º capítulo do livro do profeta Daniel. Por favor, abra sua Bíblia lá no livro do profeta Daniel. O livro de Daniel encontra-se no bloco dos profetas maiores do Antigo Testamento, antes de Oséias, depois de Ezequiel. Nós vamos ler os 19 primeiros versos de Daniel, capítulo 9. Agora a gente inverte a leitura alternada. Eu leio os versos ímpares, vou iniciar a leitura e vocês vão ler os versos pares. Ok? No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado
por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, e nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra e falou contra nós, contra os nossos juízes, nos julgará. Ele sobre nós grande mal, proclamando no mundo da parte de todo o céu, aconteceu que se deu. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte da tua ira e o teu coroa da tua cidade de Jerusalém, o teu santo monte, o pão, Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Juntos, verso 19, vamos lá. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Nessa passagem do Antigo Testamento, nesse trecho do livro do profeta Daniel, nós aprendemos que o pecado é uma realidade que te prejudica, que me prejudica e que prejudica a nós todos. O seu pecado me prejudica, o meu pecado prejudica você. A Escritura afirma que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pecado sempre promove nosso próprio prejuízo. O pecado sempre tem a ver com um despropósito, é fazer aquilo que a gente não deveria fazer, é fugir daquela programação original que Deus colocou no nosso coração. O pecado, portanto, traz sempre prejuízo para nós e para a sociedade onde nós vivemos. O profeta Daniel tinha essa compreensão e ele afirma em oração: Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. A gente tem pecado, a gente tem vacilado. Chama a sua atenção para o fato de que Daniel não acusa outras pessoas. Senhor, estamos vivendo essa calamidade por causa
das coisas que aconteceram no carnaval desse ano. Com certeza você já ouviu isso, né? Não que o que aconteceu no carnaval seja lícito, mas o pecado não aconteceu apenas lá, o pecado acontece também dentro do nosso coração. É muito fácil falar que o pecado está lá e não aqui. Daniel não concorda com esse tipo de abordagem. Ele diz: Senhor, a nós todos, pertence o corar de vergonha, só que ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. E Daniel vai implorando a graça do Senhor, até que no verso 17, ele implora: faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. A ideia do hebraico é que Daniel pediu para que Deus sorrisse para ele e para o povo. A ideia de resplandecer o rosto no Antigo Testamento envolve o sorriso de Deus. E a gente sorri quando? Quando a gente está feliz e satisfeito. Daniel implora o perdão divino e pede: Senhor, sorria para nós. Senhor, a gente chega à tua presença fiados, não nas nossas justiças, porque a gente não possui justiça. Nós não temos condições de nos apresentarmos dignamente perante o Senhor, mas nós confiamos em tuas muitas misericórdias. É por isso que no verso 19, Daniel implora para Deus: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Nesse momento do culto, nós vamos fazer isso também. Vamos implorar o perdão do Senhor pelos nossos erros e também pela transgressão do povo, e implorar a misericórdia do Senhor não apenas para nós, mas sobre toda a nossa nação. Feche seus olhos. Teremos agora um tempo de oração silenciosa. Vamos orar. Nossa irmã Jonaide terá a bondade de vir aqui e de fazer oração. Senhor Deus, nós rogamos a Deus a tua misericórdia nas nossas vidas, pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados. Sabemos que não somos merecedores de nada, ó Pai, mas que o Senhor possa, ó Deus, olhar para nós, para as nossas imperfeições, ó Pai, e nos curar e fazer que façamos a tua vontade, ó Deus. Amém. Estende a tua misericórdia sobre o povo que sofre, ó Pai, e nos perdoa, Deus. Em nome de Jesus é que suplicamos. Amém. 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 Nós vamos entoar o hino 376,
O título do hino é Intercessão pela Pátria. Vamos implorar a graça do Senhor sobre a nossa nação. São 6 estrofes de uma melodia bastante conhecida. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos interna paz, governo bom, capaz, dita que satisfaz, sorte feliz. Vamos cantar. Apenas um comentário: quando a gente canta um hino como esse, com uma melodia que faz referência a um hino europeu, fica muito claro que o protestantismo que chegou aqui no Brasil saiu da Europa, passou pelos Estados Unidos antes de chegar aqui. Então fica esse registro, né? Não existe ilícito nenhum, gente, de nós valorizarmos também a nossa própria cultura, os nossos próprios ritmos, mas quando a gente canta um hino desse, fica claro e fica evidente a nossa herança. O que vale é a súplica, né? O que vale é a letra. Divino Salvador, contempla com favor o nosso país. Que seja
verdade isso, em nome de Jesus. Eu quero convidar vocês para lermos o texto que servirá para a nossa meditação. Trata-se de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 a 16. Primeira epístola de Paulo dirigida aos Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler do verso 13 ao verso de número 16. Muito provavelmente, 1 Tessalonicenses foi o primeiro escrito, o primeiro livro do Novo Testamento. Possivelmente essa carta foi redigida no ano 45 depois de Cristo. Por exemplo, os teólogos afirmam que o Evangelho de João, o quarto Evangelho, foi surgir no finalzinho no finalzinho do século I, lá pelo ano 90, 95. Ou seja, estamos diante de um texto muito antigo. Eu acredito que é hora de nós conversarmos sobre recomeços e sobre resistência. É por isso que propusemos, algumas semanas atrás, conversarmos sobre esse assunto por ocasião dos nossos cultos vespertinos. De manhã iniciamos uma série sobre os milagres de Jesus registrados no Evangelho de Lucas, e à noite vamos conversar sobre recomeços e resistência. Pensando sobre esse assunto e fazendo a minha leitura bíblica, eu me deparei com 1 Tessalonicenses, e a mensagem de 1 Tessalonicenses me cativou. Não porque eu nunca li o livro, mas porque a Escritura possui essa beleza de nos cativar e da gente aprender coisas novas com o mesmo texto. Tessalonicenses trata sobre resistência, trata sobre perseverança, trata sobre situações inéditas, inesperadas e não programadas. Ou seja, o texto é altamente compatível com aquilo que a gente está vivendo hoje. Então vamos ler o texto, 2 Tessalonicenses, ou melhor dizendo, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, leremos do verso 13 ao verso 16. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em nós, ou melhor, em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo chega em Tessalônica, a capital da Macedônia, por meio da dupla missionária, Paulo e Silas. Paulo e Silas alcançam aquele destino depois que fogem de Filipos, onde foram humilhados, onde foram presos injustamente por causa da conversão de Jesus Cristo. Todavia, muitas outras coisas aconteceram em Filipos. Lá teve gente que abriu o coração para Jesus. E é isso que vai acontecer em Tessalônica mais uma vez. De acordo com Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, Paulo e Silas pregaram com alguma regularidade na sinagoga dos judeus que estava instalada ali na cidade de Tessalônica. De acordo com Lucas 17:3, somos
informados de que Paulo e Silas expuseram as Escrituras e demonstraram para aquela audiência, para aquele público, que era necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Surpreendente e felizmente, o Evangelho fez muito sentido para muita gente em Tessalônica. Muitos tessalonicenses abraçaram a fé. Lucas, em Atos, vai dizer que muitos gregos e distintas mulheres, além de alguns poucos judeus, acreditaram no Evangelho de Jesus. E eu fico imaginando a alegria, a satisfação, o aprazimento de Paulo e Silas, vendo gente perdida se rendendo a Jesus Cristo. Uma das coisas mais bonitas é quando uma pessoa nasce do alto. Uma das coisas mais bonitas, uma das experiências mais marcantes e significativas é quando o indivíduo se prostra, reconhecendo o seu próprio pecado e reconhecendo a grandeza do amor e da misericórdia do Senhor. Deus salvou muita gente ali em Tessalônica por intermédio da pregação abençoada e bíblica de Paulo e Silas. Muitas foram as conversões. Paulo e Silas ficaram satisfeitos. Contudo, além de imaginar a satisfação dos missionários, também posso imaginar a irritação dos judeus, a indignação dos judeus ao verem o sucesso da pregação daqueles homens. Esse é o padrão da conversão. A conversão de uma pessoa deixa algumas pessoas felizes e outras pessoas tristes. Quando uma pessoa se converte, às vezes a família fica feliz. Puxa vida, até que enfim essa pessoa tomou jeito. Até que enfim a gente vai deixar de ter essas preocupações. Enquanto a família fica contente, os amigos ficam tristes. Puxa vida, agora a gente perdeu o nosso companheiro aí de balada, o nosso companheiro de bagunça. A conversão de uma pessoa sempre promove essas situações completamente opostas. Tem gente que fica feliz, tem gente que fica triste. Lá em Tessalônica, Paulo e Silas ficaram felizes com a conversão dos tessalonicenses, enquanto que os judeus ficaram irritados. Os jovens atuais diriam o seguinte: Paulo e Silas ficaram pistola, né? Eles ficaram nervosos. Ou melhor dizendo, os judeus ficaram nervosos, né? Os judeus ficaram bravos. Vocês me entenderam, né? Deu para compreender aqui o equívoco que aconteceu. Meus irmãos, o fato é que aquele fenômeno de conversão provocou a inveja dos judeus e eles incitaram a população, na presença de autoridades citadinas, ou seja, autoridades da cidade, e eles acusaram os missionários do rei Jesus de rebelião política contra o imperador romano, e aí foi um caos total. Lucas vai dizer que na impossibilidade de Paulo e Silas serem presos, um certo Jason que hospedou os missionários fora acusado, enfim, foi uma bagunça total, e Paulo e Silas precisaram sair dali fugidos. O mesmo que aconteceu em Filipos se repete. O que aconteceu em Filipos acontece em Tessalônica, e a verdade é que isso vai se repetir muitas outras vezes. E aí a gente pode se recordar daquela palavra de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente serão, vocês se lembram? Perseguidos. Meus irmãos, Paulo precisou fugir de Tessalônica, mas o coração do pastor, o coração do plantador de igrejas ficou pesado, e ele ficou agoniado, angustiado. O que será que aconteceu com os tessalonicenses? Aquela gente que abraçou o evangelho, que abriu o coração para Jesus, como será que eles estão? Paulo ficou com essa
ansiedade dentro do seu coração, até que ele recebeu a visita de Timóteo. Paulo estava em Corinto, Timóteo encontrou Paulo em Corinto, e lá em Corinto, Timóteo deu para Paulo um relatório muito favorável a respeito da situação da igreja em Tessalônica. Não obstante as muitas lutas e perseguições e privações e dificuldades e crises, os cristãos tessalonicenses permaneceram fiéis. A comunidade permanece irremovível, eles persistiram na fé. E Paulo ficou todo contente com essa notícia e resolve escrever a primeira epístola dirigida aos cristãos de Tessalônica. Eis aí o contexto da redação de 1 Tessalonicenses. O texto que lemos aparece logo depois da bonita oração de ação de graças de Paulo pelos Tessalonicenses, e depois também de uma sessão inicial da carta, onde Paulo recupera um pouco dos eventos relacionados à primeira pregação cristã em Tessalônica e a maneira pela qual aqueles macedônios receberam o Evangelho de Jesus. Nessa passagem, o interesse principal, precípuo do apóstolo Paulo é tratar, é comentar a respeito do procedimento fiel dos tessalonicenses no meio das crises e tribulações. E eu quero pensar um pouco sobre esse tema com vocês. Na hora da crise, a gente precisa perseverar. Na hora dos problemas, a gente precisa prosseguir. E prosseguir fielmente. E como é que isso é possível? Quando a gente se apega à Escritura. Gente, o que nós mais precisamos hoje não é de novas informações da OMS. Não estou aqui diminuindo a importância deles. O que a gente mais precisa hoje não é de novas recomendações de médicos. Também não estou aqui diminuindo a importância da medicina. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é que o que nós mais precisamos é da palavra de Deus. Se lembram de quando nosso Senhor foi tentado por Satanás? A palavra dele foi a seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. O que a gente precisa hoje é de direcionamento que vem do Senhor por intermédio da sua palavra santa e que opera eficazmente nos corações daqueles que creem. Veja o verso 13. Outra razão ainda temos nós para dar graças a Deus de forma incessante. Vocês receberam a palavra que ouviram de nós e a acolheram, não como palavra de homens, mas sim como palavra de Deus, e ela está operando eficazmente em vocês. Paulo dá graças a Deus pela conversão dos tessalonicenses. Reparem que Paulo compreende, ele tem plena ciência e certeza de que o mérito da conversão daqueles macedônios não era seu. Foi o próprio Deus quem abriu o coração deles, de modo que a palavra, quando foi pregada com fidelidade, essa palavra fez sentido naqueles corações e aquelas pessoas se renderam a Jesus. A conversão dos tessalonicenses é evidência de que é o próprio Deus quem abre o coração de uma pessoa para crer no Evangelho. Não é a erudição de um teólogo, não é a capacidade retórica de um pregador, não são essas coisas que convencem alguém do pecado, da justiça e do juízo, mas sim a operação do Espírito Santo de Deus no coração de uma pessoa que testifica para ela que a Escritura é palavra de Deus. Foi essa operação, foi esse fenômeno que aconteceu entre os tessalonicenses. Algo que me impressiona muito lendo Tessalonicenses é que Paulo fala: olha, o meu evangelho chegou entre vocês não apenas com palavras, mas com poder. Que poder é esse? Porque a gente não encontra em Atos registro de milagres, registros de feitos extraordinários,
registros assim de eventos sobrenaturais. Que poder é esse? É o poder da palavra, é o poder da Escritura, é o poder da Bíblia. Paulo chegou em Tessalônica como um estranho, como um fugitivo. Ele estava fugindo de Filipos, precisou trabalhar, precisou levantar o seu próprio sustento através de um trabalho braçal. Ele trabalhava dia e noite. Ele não tinha condições de exibir poder do seu Deus. Que Deus era este que enviava ao mundo mensageiros em estado tão lastimável e privados de qualquer sinal evidente do poder divino? Portanto, o sucesso da sua pregação não era de forma alguma evidente para Paulo. É mais um motivo para agradecer a Deus. O poder é o poder da Escritura, é o poder da palavra que tocou aqueles corações e eles foram convencidos da verdade do Evangelho da graça de Deus. A verdade sobre a pregação de Paulo em Tessalônica está registrada no capítulo 2, verso 2, que diz: tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo tinha tudo para desistir, gente. Quer saber, Silas? Eu não sou pago para isso. Quer saber, Silas? Eu sou cidadão romano. Quer saber, Silas? Vamos largar a mão desse povo. A gente quer o bem deles e eles querem o nosso mal. Vou fazer outra coisa que dê mais lucro. Outra coisa que pelo menos garanta para a gente uma vida tranquila e pacífica. Paulo tinha tudo para desistir, mas ele perseverou. Saiu fugido de Filipos, foi para Tessalônica e teve ousada confiança em Deus para lá fazer a mesma coisa que fez em Filipos, a saber, pregar o Evangelho da verdade. O Evangelho, meus irmãos, é poderoso, a palavra de Deus é poderosa. O Evangelho não precisa de nenhum acessório, de nenhum truque, de nenhum engodo, de nenhum artifício. A verdade de que Deus em Cristo perdoa pecadores é a mensagem mais libertadora, revolucionária e poderosa que existe em todo o mundo. Paulo dá graças porque os tessalonicenses acreditaram na palavra, eles apreciaram a palavra, eles se apropriaram da palavra. A ideia aqui é de que eles acolheram a Escritura, eles ouviram a Escritura não apenas com os ouvidos, mas também com o coração. Isso acontece com você? Quando você lê ou quando você ouve a Escritura, aquilo vai para o seu coração? É importante que seja assim. Deus quer falar ao nosso coração, gente. Deus quer falar ao nosso coração. Os tessalonicenses também aplicaram a palavra de Deus em suas vidas. A palavra de Deus fez sentido para os tessalonicenses. A palavra de Deus faz sentido para você? A palavra de Deus fala de um Deus que nos sustenta e nos guarda. Você confia nesse Deus que prometeu te abençoar e te guardar? Ou você confia numa vacina que ainda está sendo testada e que não tem data para chegar? A gente é crente de verdade? Ou a gente brinca de ser crente? A gente acredita na palavra de Deus, nas promessas da Bíblia, nas demandas, nas exigências da Escritura? A gente acredita nisso de verdade ou não? Falando sobre a beleza e a superioridade da Escritura, o reformador João Calvino afirmou o seguinte: percebe-se patentemente que a Sagrada Escritura, que supera em tão larga medida todos os dotes e as graças do engenho humano, tem algo de divino. E tem algo de divino porque ela contém as palavras inspiradas pelo próprio Espírito Santo do Senhor. Ou melhor, mais do que conter, ela é a própria palavra do Senhor. Então, para
persistir, para resistir no dia mal, se apegue à Escritura. Em segundo lugar, saiba que perseguições e sofrimento não são coisas inéditas. Isso acontece mesmo. A disposição de sofrer por Cristo é prova do discipulado. Essa disposição comprova que de fato a palavra de Deus está atuando no coração. Os tessalonicenses não apenas estavam dispostos a sofrer, como também tinham experimentado perseguições. Com isso, os tessalonicenses tornaram-se imitadores dos crentes da Judéia, pois eles também sofreram severas e duras perseguições. Paulo é homem vivido, Paulo é homem experiente, e Paulo sabe que no sofrimento é importante a solidariedade. Paulo sabe que faz bem para o sofredor saber que outras pessoas sofreram e resistiram. Isso já aconteceu com você, seguramente. Você está passando por uma dificuldade, e aí você fica sabendo de uma outra pessoa que também passou por dificuldade e que sobreviveu. Me lembro quando a minha filhinha ficou doente, uma das coisas que mais nos animavam, mais nos traziam certo conforto, era saber que outras pessoas estavam passando por situação semelhante e que sobreviveram e que persistiram. Essa solidariedade no sofrimento faz bem. É isso que o vivido, experiente Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, faz. Tessalonicenses, vocês estão sofrendo? Vocês estão sendo perseguidos? É chato mesmo, é ruim mesmo, mas saiba que outros irmãos também passaram pela mesma experiência. Eu também passei por essa mesma experiência. Eu gosto muito da obra de um sacerdote romano, já falecido, holandês, chamado Henry Nouwen. E Henry Nouwen escreveu um livro chamado Transforma Meu Pranto em Dança. Ele propõe 5 passos para a gente sobreviver à dor. E um desses passos que ele propõe é o seguinte: ele diz que a gente precisa sair do nosso eu para um mundo mais amplo. Quando a gente sofre, geralmente a gente se concentra no nosso próprio sofrimento, não é mesmo? A gente foca nas nossas decepções, a gente se apega àquilo que nos aconteceu, ou aquilo que deixou de acontecer com a gente e que nos deprimiu. Henry Nouwen diz: olha, saia do seu eu por algum momento e considere um mundo mais amplo. O sofrimento ataca e prejudica outras pessoas também. E aí, nessa solidariedade do sofrimento, a gente é fortalecido. Meus irmãos, os tessalonicenses sofreram perseguição dos judeus e dos gentios. No entanto, quer a perseguição venha de um grupo ou de outro, ela sempre tem a mesma origem, e a origem é Satanás, é a serpente, não é? Que está em guerra, que milita contra a descendência da mulher. Os perseguidores fazem mal aos crentes e não apenas a eles. Aqueles que se opõem ao avanço, ao progresso do evangelho, na verdade, são adversários de todos os homens. É o que Paulo afirma no verso 15. Os perseguidores, aqueles que se opõem à mensagem do evangelho, são adversários de todos os homens. Sabe o que Paulo está ensinando aqui? Que a pregação do evangelho faz bem. Como é que a gente muda um bairro, uma cidade, um país? É com mais gente crente. Paulo tem essa compreensão. A sociedade melhora com pessoas melhores. E como é que uma pessoa pode melhorar? Qual é a única chance de melhorar uma pessoa falida espiritualmente? É por meio da conversão. Paulo entende que a oposição à pregação prejudica as pessoas, prejudica o mundo, porque sem a pregação, os homens, as mulheres não são
aperfeiçoados. Mas que os perseguidores não se enganem, a ira de Deus virá sobre eles. Verso 16. A fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Quando antigamente Israel pecava seriamente, recebia o merecido castigo. Dessa vez, Israel, os perseguidores, não apenas serão castigados, mas rejeitados definitivamente. Meus irmãos, é tempo de recomeço, é tempo de perseverança, é tempo de resistência, e para a gente resistir nesses dias tão maus e difíceis, a gente precisa se concentrar na palavra, a gente precisa perseverar na palavra que é poderosa. Quero concluir essa breve reflexão desafiando vocês, interrogando vocês, ou melhor, dirigindo essa interrogação primeiramente a mim e estendendo ela a vocês. Nós temos essa mesma disposição de pregar o evangelho que Paulo e Silas tinham? Somos movidos por esse mesmo desejo? Temos esse mesmo propósito? É preciso que a gente tenha esse propósito. Uma outra reflexão importante: a palavra de Deus faz sentido para mim? Eu a valorizo? Que a palavra de Deus seja no seu coração, de fato, a palavra do Senhor, e que ela opere eficazmente em sua vida. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Capacitados por Deus, é hora de prosseguirmos, é hora de continuarmos a nossa jornada, é hora de continuarmos a marcharmos, e é isso que a gente vai cantar agora. Convido os nossos irmãos da música, vamos entoar mais uma canção, vamos dizer para o Senhor: Senhor, está difícil, mas com a tua ajuda, com o teu auxílio, a gente vai prosseguir, marcharemos cheios de coragem. Vamos nos levantar, gente? Vamos cantar com alegria mais essa canção. Ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for, embora a dor nos seque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. A escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver.
Pai Santo, embora a dor nos cerque nessa viagem, nosso desejo é prosseguir na coragem do Senhor. Ó Pai, continue nos encorajando, ó Deus, continue nos fortalecendo. Ó Deus, se o Senhor preservou a nossa vida até aqui, é porque o Senhor tem propósito conosco. E imploramos, ó Deus, para que a gente viva dentro desse propósito e dentro dessa vontade, que é de te glorificar o tempo todo, que é de viver, ó Deus, de forma alegre, usufruindo da Tua presença e principalmente tornando o Evangelho conhecido de todas as pessoas. Ó Deus bendito, abençoe essa igreja. Abençoe as pessoas que tiveram condições de comparecerem à Tua casa nessa ocasião. Abençoe, ó Deus, aqueles irmãos que estão louvando o Senhor em suas casas, em seus lares. Que a Tua graça nos alcance, que ela seja abundante em nossas vidas. Ó Pai, nós comparecemos diante do Senhor fiados não em nossos méritos, mas em Tuas muitas misericórdias. Ó Pai, nós imploramos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor agora nos despeça debaixo da Tua bênção e paz, e imploramos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua direção e aprovação sobre essa semana que se inicia. Ó Deus, nos conduza, nos presida, nos dirija para a Tua própria glória. É a nossa oração e nós a fazemos nesse momento de culto e adoração ao Teu nome. No nome poderoso, no nome sobre todo nome, no nome daquele que é o Senhor da igreja, Senhor soberano, no nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno e bendito Pai, e que o ânimo, o consolo, a motivação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, a minha vida, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz: amém.